A paz do Senhor, gente. Boa noite, meus amados. Glória a Deus por essa noite maravilhosa que estamos juntos na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe você, abençoe todos os seus familiares. Você que se inscreveu agora, meu muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, continue assim, vos abençoando, né? Abençoe você, abençoe sua casa. Glória a Deus. O nosso Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. 1 Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 12, que nos diz assim, glória a Deus. 12 não, amado, perdão, 37, que nos diz assim. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus por esta palavra. Esta noite, tenha em seu coração o Senhor que está com você, me livrará do laço do inimigo, me livrará de tudo aquilo que não vem dele, em nome de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala acerca da guerra entre os filisteus e os filhos de Israel. E nessa guerra, ali o gigante Golias pediram apenas um homem que lutasse com ele, e aquele que ganhasse, esse seria o vencedor, né? Se Golias ganhasse, o exército filisteu era o vencedor. Se a pessoa que se levantasse para lutar em prol de Israel ganhasse, essa pessoa seria o vencedor. E a palavra de Deus nos diz que o exército de Israel temeu, Saul temeu. E ali passaram-se 40 dias, Davi gritando e pedindo o homem para lutar com ele. E ninguém daquele povo que estava ali, meu amado, minha amada, povo de Deus, mas ninguém daquele povo, porque eles eram israelitas, eles conheciam o Senhor, mas ninguém daqueles soldados se levantaram para enfrentar para enfrentar Golias. Então nós vemos que até hoje, em nossos dias, tem pessoas que estão dentro dos templos, mas infelizmente ainda não estão convertidas, ainda não têm a fé necessária para vencer o gigante, glória a Deus. Então, que nós possamos não só estar dentro do templo, mas que nós possamos buscar mais e mais a presença do Senhor, para quando o inimigo se levantar em nossas vidas, nós temos a ousadia que teve Davi, que foi e enfrentou aquele gigante. Davi não era ainda soldado, apenas seus irmãos mais velhos, né? Eliabe, Abinadab, Samar, esses estavam na guerra, mas eles não tiveram coragem de se levantar para lutar com aquele gigante filisteu. Nenhum daqueles soldados. E ali, a palavra de Deus nos diz que Davi vai levar comida para eles, levar queijo para o rei Saul, a banda do pai. Mas quando Davi ouve aquela afronta, Davi se coloca na disposição para ir lutar, porque Davi não estava confiando nele mesmo, mas ele confiava no Deus de Israel. Ele confiava na aliança que ele tinha com Deus, glória a Deus. Se você é uma pessoa que vive nos caminhos do Senhor, se prepare, fique na posição do Senhor, porque o gigante pode até se levantar, mas ele cairá em nome de Cristo Jesus. Quantas coisas você não já tem vencido? Davi aqui falou para o rei Saul, quando ele foi falar com Saul, que já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, então aquele gigante também com certeza cairia por terra. Então, quantas coisas você não já venceu para chegar até aqui? Então não é essa luta que vai lhe parar, mas você também vencerá em nome de Cristo Jesus. Davi ali vai a peleja, e Davi vence aquela peleja, glória a Deus, porque Davi acreditou no Deus de Israel. Davi não deixou ser levado pelo medo, Davi não deixou separado pela conversa dos seus irmãos, né? Porque quando Davi estava ali conversando com os soldados contando acerca do que o rei Saul ia fazer, né? Para aquele que vencesse aquela peleja, dando sua filha em casamento, isentando a casa do pai da pessoa dos impostos. Ali os irmãos de Davi, um dos irmãos de Davi, começa a dizer: Davi, o que é que você está fazendo aqui? Davi não ligou para aquela conversa do irmão. Ele não ligou que o irmão não estava confiando nele, estava achando ele ali metido, intrometido. Não, ele se importou com o que ele devia fazer. Então, meu amado, minha amada, não se preocupe com o que as pessoas dizem ao seu respeito, mas se preocupe com o que o Senhor está dizendo ao seu respeito. Porque muitas vezes a gente se preocupa tanto em agradar as pessoas, mas não foram elas, né? Não foi nenhum ser humano que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Não é nenhuma pessoa
que está conosco em todos os momentos da nossa vida, mas sim o Senhor nosso Deus. Então a nossa preocupação, a minha, a sua preocupação tem que ser em agradar o Senhor. Se você estiver agradando o Senhor, está tudo certo, porque as demais coisas o Senhor lhe acrescentará. Davi venceu aquele gigante. Por quê? Porque Davi confiou no Deus de Israel. A palavra de Deus nos diz, né, que Davi venceu aquele gigante com uma pedra. Né? A palavra de Deus, ela é bem clara em dizer que Davi pegou ali 5 pedrinhas, botou no seu alforje e ali sua funda e foi até aquele gigante. Saul até tentou dar armaduras para Davi, mas as armaduras das outras pessoas não servem para nós. Ou seja, você vai vencer com aquilo que você tem na sua mão. Davi era uma pessoa que vivia no campo, que cuidava das ovelhas. Então, a funda e as pedras eram o que Davi estava acostumado a estar trabalhando, a estar lidando com aqueles instrumentos. E ali a força de Deus causou tamanho impacto que aquele gigante caiu. E outra coisa, meu amado, minha amada, a palavra de Deus nos diz que quando o gigante marchou em direção a Davi, Davi não correu para trás, mas Davi também avançou. Então, não fuja diante do inimigo, mas enfrente-o em nome de Cristo Jesus. Nós devemos fugir sim de toda aparência do mal, como diz a palavra. Nós devemos fugir sim das tentações, das coisas que não vêm do Senhor. Mas diante do inimigo, a Bíblia nos diz que nós devemos resistir. Resista ao inimigo, ao diabo, e ele fugirá de vós. Você será vitorioso, porque o Deus que está com você é maior que qualquer gigante. Assim como Davi venceu aquele gigante, você também vencerá. Mas esse levante do inimigo na sua vida. Não sei se é na sua casa, se é na sua família, nos seus negócios, no seu trabalho. Enfim, não sei. Mas o Senhor, Ele sabe. E Ele é aquele que fará aquilo que você está precisando. Nós não temos como resolver determinadas coisas, mas o Senhor faz, meus amados. Davi, por sua força, com certeza, só aquela pedra não ia derrubar aquele gigante. Imagina um gigante de mais de 3 metros de altura, coraça, todo ali trabalhado para estar protegido, mas o Senhor o abençoou e deu tudo certo. Então, creia no Senhor e saiba que o nosso Deus, como disse Davi, é o Deus que vence. Não com espada, não com escudo, mas Ele usa da maneira que Ele quer e faz como Ele quer para dar vitória aos seus. Receba a vitória da parte de Deus. Receba livramento em nome de Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele é com você. Permaneça assim, confiando. Porque foi isso que fez a diferença na vida de Davi. Às vezes, tem pessoas que, eu já tenho tanto tempo que sirvo ao Senhor, mas às vezes ainda está precisando se converter mais e mais. Porque, meus amados, tem pessoas que às vezes estão no templo e na hora que a luta chega fica desesperado, fica com medo, igual aquele exército de Israel. Ele já tinha ouvido falar de Deus. Certamente já tinha acontecido algo até de Deus na vida deles. Mas na hora do perigo eles temeram, esqueceram das promessas do Senhor. Davi não se esqueceu das promessas do Senhor. Davi não esqueceu do poder de Deus em livrá-lo do urso e do leão. Então também seja igual a Davi. Não se esqueça que Deus já lhe livrou de tantas coisas e vai continuar livrando, porque poderoso, bom, eterno e justo é o Senhor, e é Ele que lhe garante a vitória em nome de Cristo Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome do teu Filho amado, queremos te louvar, te bendizer, te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor para com cada um de nós. Pai querido, abençoa grandemente cada um dos teus filhos. Vai visitando todos aqueles que se encontram necessitados, Pai, de alguma bênção, seja ela material, espiritual. Entra com providência em nome de Cristo Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. Abençoa grandemente cada um deles, cada um dos seus familiares. Dá uma noite de paz, para a glória do teu nome. Amém. Amados, um forte abraço, que todos tenham uma boa noite e fiquem na paz do Senhor.